Começa agora o programa Mais Saúde da ACOM, a Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. O programa de hoje vai ser um pouquinho diferente. Essa que está aqui ao meu lado é a Graciele. Ela é intérprete de Libras, um vasto trabalho que ela vai apresentar logo no início do programa. E nós vamos trazer então esse tema maravilhoso para vocês. Língua Brasileira de Sinais, LBS, Libras. Tema maravilhoso, inclusivo, e eu tenho certeza que vocês vão adorar, assim como eu também já estou empolgadíssimo aqui, só pela pouca conversa que nós tivemos antes de começar o programa. Então, vamos lá? Bom, o nosso bate-papo hoje é com a Graciele, né? Nós vamos conversar, vocês devem ter percebido já que, enquanto eu falo, ela vai fazer a tradução simultânea para Libras, que é a Língua Brasileira de Sinais. E o programa de hoje nós vamos conversar sobre esse assunto bacana, né? Muitas pessoas têm acesso, né? Vários programas de TV já têm acesso à tradução simultânea, né? Naquelas janelinhas ao canto, mas eu pedi, né? E ela sugeriu, a gente adorou a ideia de, ao mesmo tempo, as perguntas que eu fizer e as respostas que ela trouxer, né? A respeito do que é a Língua Brasileira de Sinais, a gente vai fazer com a tradução. Graciele, seja muito bem-vinda. Eu gostaria, para nós podermos começar o nosso programa deste final de semana, que você apresentasse o que é Libras. Bem, prazer estar aqui. Com certeza é um tema muito interessante, né? E a Libras é uma língua, né, oficializada no Brasil, é uma lei número 10.436, aprovada no ano de 2002, né? E isso a luta já vem há muitos anos atrás, mas ela realmente foi reconhecida como uma língua, né, aqui no Brasil, que é a língua brasileira de sinais. E é realmente uma língua que tem gramática, ela tem estudo, mestrado, doutorado, tem todos os ramos da linguística. Então, é uma língua utilizada pelo grupo, pela comunidade surda. Primeiro, a gente precisa definir o que é comunidade surda. Comunidade surda são pessoas surdas que utilizam a língua de sinais, são pais e mães, né, famílias de surdos, amigos de surdos, professores de surdos, as pessoas que têm contato com surdos e que utilizam a língua de sinais. Então, essa é a comunidade surda. Então, é uma língua utilizada para a comunicação das pessoas e da comunidade surda. Eu gostaria que você falasse, porque não é linguagem de sinais, é a língua de sinais. Qual que é a diferença para a gente explicar, principalmente para começar a quebrar esse mito? Não é linguagem de sinais, é a Língua Brasileira de Sinais, Libras. Bem, é verdade, é língua. A gente vê muito em jornal, né, em revista, em programas, vamos aprender a linguagem dos sinais, e não é. Mas por quê? A gente precisa realmente defender esses termos, né, da área da língua de sinais brasileira. Quando a gente se refere à linguagem, a gente está falando toda e qualquer forma de comunicação, sendo de seres humanos ou não, né? Os animais irracionais, eles se comunicam. A gente tem, né, a linguagem dos golfinhos, a gente tem a linguagem dos computadores, a linguagem das bandeiras. Então, tem várias linguagens, que não é língua. Linguagem é toda e qualquer forma de comunicação, seja ela humana ou não. E ela pode ser mutável. Já a língua de sinais, não quer dizer que ela não muda, ela muda porque sofre transformações históricas. Vou dar até um exemplo. Há um tempo atrás, a gente sinalizava nunca, fazia todo esse sinal para fazer nunca. Hoje em dia é só assim. É do mesmo jeito que aconteceu o vós me ser, você, que hoje em dia é ser, né? Então, porque vai mudando. Toda língua muda e vai agregando outras línguas, né, outras palavras de outras línguas. A língua de sinais é uma língua, primeiro porque ela é pertencente a um povo e são pessoas racionais, né? São surdos. E também porque ela foi oficializada como uma língua, né? Como eu tinha dito antes. Então, no Brasil, nós temos a língua brasileira de sinais, que é a segunda língua mais utilizada no Brasil. A primeira, lógico, é a língua portuguesa, né? Oral auditiva,
né? Tanto os ouvintes utilizam ela para escrever, para falar, né, oralmente. E nós temos a segunda língua mais usada no Brasil, que é a língua brasileira de sinais. Não é a única língua de sinais no Brasil. É isso que eu gostaria de te perguntar. No Brasil temos Libras. Estados Unidos, por exemplo, eles têm outra linguagem de sinais? Europa, Japão, enfim, os outros países? Não, é diferente, né? Aqui no Brasil nós temos a Libras, ou LSB, né? Muito utilizada essa sigla menor, porque nos outros países é ASL, por exemplo, nos Estados Unidos. Lá é chamado de ASL, American Sign Language. E nós temos na Europa a deles. Na Europa cada país tem o seu, né? Cada país, que é a Europa continente, então cada país tem o seu. O Brasil nós temos a nossa língua, que são diferentes. Vou dar um exemplo. Aqui no Brasil, quando a gente faz assim, todo mundo entende que é um não, certo? É não, não. Você vai à minha casa? Não. Os surdos utilizam esse sinal como não também, não. Lá nos Estados Unidos, a ASL, que é o nome da língua deles, a língua de sinais, isso aqui é o sinal de onde. Onde? Onde? Lá não é não, é onde. Então, se lá você chegar e falar assim, onde que é sua casa? Aqui no Brasil, casa. Lá nos Estados Unidos, casa. Então, um outro exemplo é nome. Aqui no Brasil, nome. Se eu virar para o surdo e fizer nome, ele vai me responder na datilologia, né? Fazer a letra lá do alfabeto e me falar o nome dele. Lá nos Estados Unidos, nome. É sinal de nome. Então, assim, tô dando exemplo, mas nos Estados Unidos que a gente utiliza o início das pesquisas da língua de sinais foi nos Estados Unidos, onde que foi assim, né? Mas começou o estudo, não a origem das línguas de sinais. O estudo mesmo, gramática, oficialização, mais nos Estados Unidos. Mas nós temos vários, o sinal de amor aqui é esse, lá no Chile, esse, língua de sinais chilena. Então, são diferentes, mas os surdos conseguem se comunicar naturalmente, porque é uma língua muito visual. Então, eles utilizam de gestos, tem uma área da língua de sinais que é chamada de classificadores, que é muito visual, né? Então, assim, as línguas de sinais são diferentes. Inclusive, no Brasil, nós temos os regionalismos. Aqui em Minas, nós utilizamos o sinal de pessoa, muito assim. Esse é o sinal para pessoa. Ele é uma pessoa legal, pessoa. Em São Paulo, o sinal de pessoa é esse. E aí você chega lá, você vai entender, lógico que você vai entender do mesmo jeito que nós temos, né, na língua portuguesa, mandioca, macaxeira, aipim, né, aipim. Então nós temos essas diferenças, né, na língua portuguesa, na língua de sinais, o que prova que é realmente uma língua. Muito interessante. Dentro das coisas que você falou, né, das informações, parece ser uma língua, assim, claro que com as suas diferenças, né? Aqui no Brasil é uma coisa, no Chile, nos Estados Unidos, mas ela é mais universal do que, por exemplo, o inglês, que em vários países em vários países tem as pessoas que falam inglês e é uma língua mais ou menos universal. Eu acredito que a visibilidade, o contato e o surdo, ele vai muito pelo contexto, pelo jeito do corpo, o que você está sendo ali. Clareando que existem sinais que são icônicos, ou seja, você faz, a pessoa já sabe o que você está fazendo. Se eu fizer isso aqui, o que é isso aqui? Telefone. Por quê? Porque isso é um sinal também da língua de sinais, telefone. Né? Mas é porque ele pegou, a imagem se remete ao sinal, né? O sinal é igual. Se eu fizer assim, você sabe que é casa. Se eu virar e fazer assim, moto, carro. Esses sinais são icônicos. Desculpa, mas são só 2%. Quem dera se fosse assim, né? Mas os surdos, eles conseguem perceber pelo contato, pelo jeito que é feito. Porque 98% da língua de sinais, no mundo inteiro, ela é arbitrária. Ela foi combinada, né? E aqui no Brasil, gente, a história da língua de sinais do Brasil é muito legal. Sabe, muito legal. A gente
é muito bom a gente perceber como que as coisas elas vêm, elas acontecem, vão aprimorando, né? Mas só retomando um pouco o que você estava falando, fica mais fácil, os surdos eles se comunicam. Eu já tive a oportunidade de conhecer surdos americanos, argentinos. Eu fui à Argentina, fiquei encantada, porque lá na televisão eles têm um canal que tem um intérprete direto, sinaliza novela, o Chaves, do Chaves, muito legal. Eu fiquei lá assistindo, fui passear e acabei ficando assistindo televisão. Então muita coisa a gente dá pra gente entender e aprender. Esse contato é fundamental. Antes da gente ir para o nosso intervalo, a língua de sinais, a gente percebe que tanto existem os gestos, como também a boca é muito importante, né? Porque não é a palavra completa, mas parece que ela complementa o que as mãos fazem, né? Na verdade, assim, a língua de sinais, ela não é só mão. A gente tem essa, né? Sua mão, deixa eu ver sua mão. Não, as mãos são importantes, lógico. Né? Inclusive, até na gramática, é um parâmetro, é uma regra, né? O formato da mão é chamado de configuração de mão. Mas nós temos o corpo inteiro. E nós, né, brasileiros, nós somos incríveis. A gente, às vezes, eu brinco muito, eu falo assim, você que é ouvinte, você quer ver como que nós brasileiros somos? Como que nós nos expressamos muito bem? A gente vai assistir futebol, tira o som e dá uma olhada no que os jogadores estão fazendo com outros. A gente percebe, não precisa de uma pessoa ficar lá oralizando aquilo, não precisa, porque a gente já entende, é muito perceptível porque é visual. Então o seu corpo inteiro movimenta. Quando eu faço assim, se você me pergunta, você conhece fulano? Eu viro e falo assim... Essa expressão aqui é nata, a gente já sabe que não é muito bom. Né? Você fala, então às vezes tem gente que nem continua, né? Fala assim, então tá bom. Ou você fala assim, você conhece o Paulo? Né? O Paulo... Quando você já abre o seu rosto, é uma aceitação. Então o nosso corpo, ele já fala por si só. A língua de sinais, ela aproveitou isso, porque ela é uma junção mesmo do nosso corpo inteiro, ele fala. Agora tem regras que são importantes, né? Quando a sobrancelha arqueada é uma pergunta, ou sobrancelha arqueada é uma pergunta que é sim ou não. Por exemplo, eu perguntar, você gosta de chocolate? Você gosta de chocolate? Aí a sobrancelha arqueia. Aí, seu nome, qualquer pergunta que eu fizer, que a sobrancelha vai para baixo, eu tenho certeza que é uma resposta que é sim, que não vai ser sim ou não. É uma resposta que é diferente de sim e de não. Então, assim, o nosso corpo inteiro fala. Os olhos, quando eu faço assim... Tô nem aí. Tô nem aí. Ou quando eu falo... isso aqui todo o nosso corpo já tá falando. Tem sinal que não tem na mão. Esse sinal aqui, ó. Sabe que sinal é esse? Roubo. Olha, roubar. Que interessante. Por quê? Porque o surdo percebeu que toda vez que o surdo faz, os ouvintes já sabem. Então eles criaram um outro sinal, que ó. Ele olha e fala assim. Aí já é um alerta, né? Que aí, não é roubo. Eu não usei a mão. Eu fiz. Né? Do mesmo jeito Nossa, que eu. Que legal, gente. Né? Fazendo. Né? Citando, se eu fizer. Já é um sinal pejorativo de relação sexual. Então, eu não precisei usar a mão. Eu precisei usar só uma questão da língua. Né? Então, assim, a língua de sinais, ela é uma língua mesmo, diferente do português, da gramática. E quando a gente fala e sinaliza ao mesmo tempo, é complicado, né? Porque são gramáticas completamente diferentes uma da outra. Mas, assim, né, nesse caso, nós estamos aqui, a gente não tem intérprete, a gente vai sinalizando, tentando, né, fazer essa mediação das duas línguas. A gente vai fazer um pequeno intervalo e, na volta, a gente continua com esse bate-papo bacana com a Graciele. Não saia daí que a gente volta já já. Nos últimos 12 meses, avançamos muito no combate ao câncer. As obras do Centro de Diagnóstico seguem com ótimo ritmo, graças a uma rede de doadores e a parceria com o Centro-Oeste CAP. Mesmo para a gente que acompanha todo dia, o avanço das obras do Centro de Diagnóstico impressiona muito. Ele será nosso grande parceiro no combate ao câncer. A forma em que fomos recebidos aqui enche nosso coração de alegria e de esperança. Só tem uma palavra a dizer: gratidão.
Com o segundo acelerador linear em funcionamento, aumentamos nossa capacidade de atendimento. Conseguimos diminuir muito a fila de espera para a radioterapia e estamos prontos para atender a todos os pacientes oncológicos da região aqui no Hospital do Câncer de Divinópolis. Ser atendido em Divinópolis é bem melhor do que em BH, traz menos estresse, mais conforto para a gente. Acon, sua doação faz tudo acontecer. Olá, estamos de volta com o programa Mais Saúde, aqui ao meu lado a Graciele, e nós estamos falando hoje sobre Libras, que é a língua brasileira de sinais, e ela fazendo tradução simultânea. Muito interessante porque a gente pensa que a língua brasileira de sinais, né, a Libras, LBS, como eu aprendi um pouco mais cedo, que é uma coisa assim, sem regras, é uma língua, muita gente chama até de linguagem, né, que assim, que não é nada oficial, que é tudo... E na verdade não, é uma estrutura, como ela mesma disse, com gramática, com regras, com várias... Até a gente, eu não sei se eu posso dizer como gírias, mas até mesmo gírias dentro de Libras, a gente percebe que existe. E eu queria perguntar para a Graciele qual que é a motivação para que Libras, a língua brasileira de sinais, fizesse parte da vida dela. Bem, a língua de sinais tem gírias também. Eu falei gírias, língua, certíssimo, né? Bem, foi muito interessante, eu tenho muito assim dentro do meu coração que Jesus, quando esteve aqui, né, na terra, ele disse que não foste vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi a vós para que vades e deis frutos. E a língua de sinais começou, foi assim também. Eu, há 18 anos atrás, teve um cursinho de língua de sinais aqui em Divinópolis. Foi até na época no curso Opção, um grupo de Belo Horizonte veio dar o curso aqui em Divinópolis no mês de janeiro. E foi só 15 dias. Era de 6 até as 11 horas da noite. E eu namorava com um rapaz e ele me convidou para fazer o curso. Eu falei, nossa, desculpa, final de faculdade, preocupada, né, com TCC, não vou fazer não. Mas aí eu pensei assim, nossa, curso de língua de sinais só tem mulher. Aí eu falei, não, acho que eu vou fazer. Olha que cabeça, adolescente que demais. Aí eu fui fazer curso de língua por causa de esposa dele, pra ficar vigiando. Oh, meu Deus. E aí depois ele, até depois foi fazer intercâmbio em outro país. Hoje em dia eu não sei nem onde ele mora e eu tô aí com a língua de sinais até hoje. Minha formação é em língua de sinais, eu fiz ciências biológicas, depois letras libras e meu mestrado, tudo nessa área de língua de sinais. E eu trabalho atualmente na Escola A Vida, que é o amor incondicional, né? Não sei se eles têm esse amor por mim, mas eu tenho esse amor pela Escola A Vida, defendo uma escola que só tem surdos já há 38 anos, né, que nós estamos ali na educação de surdos. Então foi assim que começou a língua de sinais na minha vida e estou até hoje. Eu sou casada com outro homem, um outro rapaz. E que sabe língua de sinais, coitado. O surdo chega lá em casa lá e ele tenta, eu parei que eu vou chamar a Graciele. E você já sabe, espera, vou chamar a Graciele, porque cada pessoa tem um sinal. Eu ia te perguntar isso agora, porque a gente percebe que vocês criam um sinal que define aquela pessoa, né? Você, por exemplo, me parece que... Como que é essa definição? Pega uma característica da pessoa? É uma característica. É interessante porque o que acontece? A língua de sinais 100% visual. Já é fato. Então ele olha para a pessoa e dá um sinal. Não quer dizer que o nome que a pessoa tem na identidade não é importante. Não, é. Só que imagina... Graciele, nossa, isso, e mesmo porque a datilogia é usada para nome de algum lugar, as pessoas que não têm sinal ainda. Então eles dão um sinal, é tipo um nome dentro da comunidade surda. Então você tem um sinal de acordo com aquela característica que você traz. O meu é esse aqui. Por quê? Quando eu comecei a fazer língua de sinais, como eu disse minha história para vocês, meu cabelo sempre muito liso, eu tinha uma franja que vinha até aqui. E eu ficava o tempo todo mexendo no cabelo. E aí o meu sinal original é assim. Ele passava a mão no cabelo. E o surdo na hora, ele falou assim, seu sinal é esse, acabou e pronto.
Só que aí com o tempo de trabalho, de profissão, por interpretar, às vezes na televisão, esses tipos de coisas não devem ser feitas. Então, as maioria das vezes, hoje em dia meu cabelo não cai tanto no rosto, porque já é maior, pesa. Então, mas quando é complicado, né? A gente vê a dificuldade, eu sempre tô com ele preso aqui assim, para evitar que caia no rosto. Então, ele só deu uma modificada um pouco, e isso eu não fiz sozinha, eu chamei o surdo, perguntei, é possível mudar? Por quê? Porque ele te batiza. E quando às vezes eu percebo, eu fiz um cursinho de língua de sinais. Aí eu falo, e qual que é o seu sinal? Eu não tenho. Você fala, mas espera aí. Quando você se apresenta para o surdo, às vezes você não sabe, nossa, eu não sou fluente, mas eu sei, olá, tudo bem. A primeira coisa que o surdo te pergunta, seu sinal. Ele não pergunta o seu nome. Ele fala assim, qual é o seu sinal? Porque é o que te identifica. E realmente costuma ser a característica que te mais marca. Isso é bom que a gente saber, né? O que chama atenção no outro. Mas ele te dá um sinal. E aí, se você não tem esse sinal, ele já não te acrescenta na comunidade surda. Então você fala, tem um sinal. E é muito bom, porque aí começa. Aí você fala, bom, né? Faz assim. Mas é porque ele acaba reconhecendo a pessoa pelo sinal dela, né? E no Brasil, porque você falou a respeito da língua de sinais em outros países, né? Que a gramática, a estruturação dela aconteceu, me parece que nos Estados Unidos, né? Mas no Brasil, como que ela chegou, como que ela se estruturou para ser tudo isso que é hoje? Bem, a língua brasileira de sinais, na verdade, a história da língua de sinais, né? Não só da língua brasileira, mas da língua de sinais no mundo. O primeiro estudo foi na França. Um padre, ele viu duas meninas surdas se comunicando por gestos, e daquela forma assim, bem natural, e ele quis estudar aquilo ali. E aí ele foi o primeiro pontapé das línguas de sinais no mundo, que foi na França. O padre chamava Lepé. E aí depois, nossa, o mundo inteiro já começou assim, o mundo inteiro que a gente faz, os Estados Unidos já pegou, né, levou um surdo para lá, para ensinar a língua de sinais francesa. E aqui no Brasil, Dom Pedro II, ele, pelo contato, né, que é a Europa, ele traz um surdo no Brasil, que era discípulo de Lepé. Então, Rouet, o nome dele é Rouet, ele veio ao Brasil mas a intenção de Dom Pedro I era criar uma escola para surdo que tem até hoje. Isso foi em 1857. Ela existe até hoje, que é o INES. É o Instituto Nacional de Educação de Surdos, antigamente chamava de surdo-mudos. Hoje, Educação Nacional é o INES. O INES está aí há 160 anos, né? É uma escola de surdos, patrimônio. E o surdo veio para o Brasil, mas ele respeitou a língua natural dos surdos. E quando ele chega ao Brasil, ele começa a perceber que os surdos já tinham uma linguagem natural, que era linguagem mesmo, ainda não era uma língua. Então eles tinham aquela forma de comunicação, e ele foi acrescentando alguns sinais da França. Então, algumas coisas a gente tem, assim, semelhança da França, pouca coisa, mas porque isso, né, historicamente mudou muito. Então, ele traz a língua de sinais francesa unido com a língua de sinais brasileira e virou a língua brasileira de sinais, LSB, SBR e a Libras. Foi por causa disso. Muito bacana. Bom, infelizmente, como que é o sinal de chorando? Assim, pode ser. Tem vários. Nosso programa vai chegando ao final. Eu quero muitíssimo agradecer a sua presença, o seu esclarecimento e quem sabe, né, a gente consiga até numa nova oportunidade trazer um profissional junto com você para que a gente possa levar essa informação de prevenção do câncer, que é o objetivo maior da COM, juntamente com a língua brasileira de sinais, para que todos tenham essa informação. Então, pessoal, um grande abraço para vocês, um maior ainda para você e até a semana que vem. Tchau. Como que é tchau? Tchau. Muito bom, tchau, pessoal.